Olá, meu nome é William, eu sou discente do curso de zootecnia e o trabalho que eu venho apresentar ele tem como tema viabilidade de germinação de sementes de cupuaçu por meio de técnica alternativa de cultivo. Ele está encaixado no tema de produção vegetal. Então, é muito interessante a gente principalmente ver a questão da propagação e do cultivo de plantas e de culturas. E como na questão da germinação, ela é uma das etapas mais importantes, porém mais críticas no ciclo da vida das plantas, sendo que ela é muito essencial para principalmente o estabelecimento e o sucesso dessas culturas, sejam elas agrícolas ou sejam espécies nativas. Também é importante, principalmente, nós compreendermos os fatores que influenciam esses processos, como temperatura, umidade, luz e principalmente a qualidade das sementes, o que é fundamental para práticas de manejo e conservação. Então, estudos como esses e como estudos como germinação e como estudos de meio de técnicas de cultivo, eles são muito significativos para a produção vegetal como um todo. Então, a produção, o objetivo desse trabalho, ele teve principalmente como tema avaliar o método de germinação de sementes, principalmente de cupuaçu, com a finalidade de determinar a viabilidade do modelo desse método para a otimização, principalmente, e o crescimento de plantio de culturas, ou principalmente dessa cultura que é a do cupuaçu. O cupuaçu, muitas vezes, eu já notei que foi o que me motivou a fazer esse trabalho. Eu notei que muitas vezes a questão da germinação não fazia com que as plantas plantadas diretamente ao solo não tinham muito sucesso na sua germinação. Então, foi essa principalmente a motivação para o trabalho. A metodologia utilizada no trabalho, ela foi primeiramente na aquisição das frutas, e após isso nós fizemos a separação das sementes, e com isso nós fizemos a raspagem dos resquícios de polpas que tivessem nas sementes, a fim de retardar principalmente o crescimento de mofo durante o período do experimento. Então, a partir da raspagem, nós separamos as sementes, colocamos elas guardadas em alguns depósitos para poder serem armazenadas. Então, nós colocamos também um papel toalha, principalmente embaixo das sementes e em cima, para também, toda vez que nós fôssemos molhar as sementes, fôssemos, digamos, regar, é, não desse muito mofo e não tivesse muita propagação de fungos ali dentro daquele depósito e principalmente nas sementes. Como resultados, foi muito interessante esse experimento, porque nós tivemos um pouco de sucesso, eu tive um pouco de sucesso nesse experimento, na questão da germinação das sementes, e foi muito interessante porque esse método ele se provou ser um método muito eficaz, principalmente falando muito na questão do cupuaçu, que foi as sementes que eu desenvolvi nesse trabalho. Então, vale ressaltar que esse experimento ele foi totalmente mantido em um local fechado, sem incidência de luz, ou seja, dentro de depósitos. Eu fiz esse teste utilizando depósitos para ver como essas sementes iriam reagir, como elas iriam se propagar, iriam germinar, sem tendo incidência de luz em um local fechado, apenas utilizando água todo dia diariamente. Então, aqui nesse gráfico, eu montei uma tabela, um gráfico, né, da performance dessas mudas em um total de mais ou menos 10 dias. Então, vocês podem visualizar aqui, num período de germinação em porcentagem de 0 a 100%, as sementes tiveram um grande crescimento na questão do sucesso da sua germinação, principalmente chegando aqui ao terceiro dia, elas todas já estavam mais germinadas, já estavam bastante germinadas, e quando chegava ao 10º dia, todas teriam germinado já. No terceiro, vale ressaltar que nem todas estavam, então é, metade delas, em torno de 5 a 8 metade, vamos dizer assim, de que foram armazenadas, elas já estavam germinando ao seu terceiro dia. Mas ao seu 10º dia, todos já estavam germinando e mais posteriormente já estariam prontas para serem transplantadas, para serem feitas mudas. Concluindo, esse método ele foi muito interessante porque ele foi testado e ele demonstrou ser muito eficiente para essa semente de cupuaçu e que ela acabou promovendo a botação precoce e elevada da taxa de germinação em curto período de tempo e principalmente uma coisa muito interessante que foi sem ausência de luz direta e só mantendo a manutenção com umidade e com papel toalha para retardar qualquer fogo que houvesse incidência ali dentro. Muito obrigado, esse foi o meu trabalho.